Bom, queria falar então para vocês hoje sobre o primeiro investimento que a gente deveria fazer, que na verdade não é exatamente um investimento, é o que a gente chama de reserva de emergência ou reserva de liquidez. Qual que é o objetivo primordial disso? Na verdade, a reserva de liquidez é um dinheiro que você tem acesso rápido, fácil, para que você consiga planejar, cobrir eventuais gastos extraordinários que você venha a ter durante a sua vida. É aquele dinheiro que precisa de alta liquidez e que precisa estar disponível na sua conta, uma vez que você solicitou resgate, no mesmo dia ou no máximo no dia útil posterior, para que você consiga arcar com algum gasto eventual que tenha surgido de forma imprevisível. Só que antes de falar de reserva de liquidez, né, que seria o primeiro passo para a gente construir o patrimônio, acho que é importante frisar que não existe investimento em meio a uma dívida. O primeiro passo sempre é a gente procurar saldar todas as dívidas. Se você tem dívida, não adianta você investir em nada. Você tem que primeiramente procurar eliminar essas dívidas. E aí então você começa o teu processo de investimento e a sua construção de patrimônio. Isso pode parecer uma besteira, mas na verdade, muito pelo perfil de nós médicos, e principalmente os mais jovens, os recém-formados, muitos deles já começam a sua vida profissional adquirindo dívidas e eventualmente montantes consideráveis de dívida, seja por um apartamento, seja por um carro, muitas vezes importado. Então, a atitude primordial é acabar com as dívidas. O que muitas vezes pode ser feito, se você tem essa dívida, uma dívida de cartão de crédito, por exemplo, que tem juros altíssimos, acima de 300% ao ano, uma forma que você pode fazer isso seria trocar a sua dívida por uma dívida com juros mais baixos. Um exemplo clássico é o crédito consignado. O que é o crédito consignado? O crédito consignado é quando você é descontado na sua própria folha de pagamentos pela instituição bancária para saldar uma parte da sua dívida. Como a sua folha de pagamentos, considerando isso obrigatoriamente, você tem que estar sobre um regime salarial, seja CLT, seja algum contrato, isso tem que ser comprovado junto ao banco, junto à sua instituição financeira. Então, como a retirada do dinheiro para poder pagar a dívida é feita diretamente em cima da folha de pagamentos, o banco oferece condições melhores de empréstimo, porque ele sabe que aquele pagamento, uma vez você comprovando o seu vínculo empregatício, ele vai estar garantido. Então ele pode se dar ao luxo de tomar risco com você, sem que isso comprometa a segurança financeira da própria instituição. Enquanto que um cartão de crédito ainda vem cobrando taxas de juros acima de 300% ao ano, o cheque especial agora, inclusive, ele cobra uma taxa quando você utiliza e também varia aí de 150, 200 a 250% ao ano, você consegue muitas vezes um crédito consignado com taxas altíssimas, mas que podem variar muitas vezes de 20, 30, 35%, eventualmente até 15% ao ano. Então, trocar dívida pode ser um primeiro passo para quem já assumiu grandes dívidas. Aqui eu não estou falando de financiamentos, não é acabar com a sua dívida de um financiamento imobiliário, por exemplo, para poder começar a investir, não é isso. Eu estou falando de realmente quem não consegue ficar líquido no final do mês, ou seja, quem tem a sua conta negativa consumida por dívidas e precisa saldar isso num prazo razoável de tempo. Nesse sentido, o primeiro passo é você trocar a dívida. Além do crédito consignado, você pode, inclusive, renegociar sua dívida. Todo banco tem uma provisão de devedores duvidosos. O que é isso? O banco já prevê um percentual de clientes que não irá arcar com as suas obrigações financeiras. Para ele, é bastante interessante, muitas vezes mais interessante até, arcar com a dívida, ainda que ele tenha recebido menos, porque isso já está provisionado no balanço do banco, do que simplesmente não receber nada. Se ele cobrar juros altíssimos,
o cliente não consegue pagar, e aí a opção que o banco tem é entre receber zero ou receber alguma coisa. Então, muitas vezes você consegue uma renegociação de dívida simplesmente conversando com o seu banco, porque é interessante para o banco, principalmente num cenário de taxas de juros em queda. Então, esse é o primeiro ponto. Fazer uma reserva de emergência é basicamente você guardar dinheiro de alguma forma em algum local que te cobre pouca taxa, e hoje em dia a gente tem várias opções com taxa zero, e que te dê acesso a esse dinheiro de forma rápida e eficiente, de preferência no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, qualquer aplicação que te dê muita liquidez, a princípio, poderia ser uma reserva de emergência. Não é bem assim, tem algumas outros fatores a serem observados. Mas, por exemplo, eu posso guardar dinheiro vivo em casa. Isso é uma forma de reserva de emergência, é uma reserva de liquidez. Você tem aquele dinheiro, acesso àquele dinheiro, se você precisar dele, você gasta a qualquer tempo. O problema é que a gente está falando aqui de montantes elevados. Imagina algum gasto médico extraordinário não coberto por plano, por exemplo. Você pode ter 10 mil, 20, 50 mil reais em casa, mas não é a coisa mais prática guardar o seu dinheiro embaixo do colchão, pelo menos não aqui no Brasil. Em alguns países hoje em dia faz até sentido, principalmente os países da Europa, da Escandinávia, Alemanha e Suíça, que os bancos centrais hoje praticam taxas de juros negativas, pode até fazer sentido você guardar dinheiro embaixo do colchão. Mas tem até uma coisa interessante sobre isso: a Alemanha, apesar de ter taxas de juros negativas hoje, as seguradoras exigem que você declare, seguradoras de imóvel mesmo, exigem que você declare um montante, papel moeda que você possui dentro de casa, e cobram uma taxa por isso. Então, essa taxa é anual, então nem na Alemanha, que tem taxa de juros negativas, valeria a pena você ter dinheiro debaixo do colchão. Mas isso é só uma curiosidade. Basicamente, qual é o problema de você manter dinheiro em papel moeda em casa? O problema é que você está desconsiderando o valor do dinheiro no tempo. Quer dizer, 100 reais hoje não equivalem a 100 reais amanhã, ou daqui a um ano, por exemplo. Amanhã não muda muito, mas daqui a 1, 2 anos, isso muda. Por quê? Porque você tem inflação ao longo do período e você tem uma taxa de juros que é praticada em todos os setores da economia, que é a meta da taxa Selic, que é estipulada pelo Banco Central e serve de balizadora para todas as transações econômicas dentro do sistema financeiro nacional. Quando você deixa o seu dinheiro em casa, você está deixando de ganhar, pelo menos hoje, atualmente, 4%, um pouco menos, numa aplicação líquida, por exemplo, e sem imposto de renda. Não faria sentido nenhum. Fora que, com a inflação ao longo do tempo, o seu dinheiro vai perdendo valor. Então, não é ideal, nem de longe. E mesmo você querendo evitar gastar com taxa de imposto de renda, isso ao longo do tempo não se mostra produtivo, é totalmente contraproducente, na verdade. Hoje, quais seriam as principais opções para se alocar uma reserva de emergência? E quanto que deveria ser alocado? Falando sobre quanto, você tem que pensar que isso é um provisionamento para possíveis gastos futuros. Não só para uma intercorrência financeira, mas também para caso você venha sem pedido de trabalhar. Muitos médicos são autônomos e caso ele sofra um acidente ou algo do tipo e fique sem trabalhar, ele vai ficar sem ganhar dinheiro. Evidentemente, a maioria tem lá seus vínculos também, muitas vezes públicos, e isso entra no cálculo também. Pensando que você é um trabalhador autônomo, o ideal é que você consiga guardar na sua reserva de emergência pelo menos o equivalente a 6 meses de gastos mensais. Não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta multiplicado por 6. Se você só for autônomo, o ideal é que isso seja estendido para uma base de cálculo de 12 meses. Porque realmente, se você parar de trabalhar por conta de alguma situação, algum problema de saúde, você vai ganhar zero naquele mês. Se você não for autônomo, e quanto maior o seu número de vínculos públicos e maior a sua regularidade de fluxo de pagamentos, maior é a tranquilidade que você tem para poder controlar os seus gastos
e mesmo que você fique sem trabalhar, você vai estar recebendo alguma licença remunerada. Então, você não precisaria alocar 12 meses, por exemplo, dos seus gastos mensais nessa situação. Na verdade, você ainda teria um fluxo de pagamentos residuais por conta de uma licença remunerada. Outra questão é se você tiver um seguro de lucro cessante, por exemplo. É aquele seguro que cobre possíveis acidentes com perda funcional. Você é um cirurgião plástico. Você pode fazer um seguro de lucro cessante. Você tem algum acidente que te impede de trabalhar, de utilizar as mãos, você recebe uma indenização por isso e, eventualmente, dependendo do acordo contratual, você recebe até algum rendimento mensal. Então, tudo isso entra no cálculo quando você vai considerar o quanto você deve alocar na sua reserva de emergência. Quanto mais estável o seu emprego, quanto mais constante e frequente o seu recebimento de fluxo de caixa, mais tranquilo você consegue ficar e menos você precisa alocar para uma situação de emergência. Você é um profissional totalmente autônomo, liberal. O ideal é que isso, a base de cálculo seja em torno de 12 meses. Alguns falam até 18 meses, um ano e meio, mas acho que 12 meses a maioria dos especialistas recomenda esse tempo. E por que não mais do que isso? Porque aí tem outro fator extremamente importante, isso aí vai para qualquer tipo de investimento, que é o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É o quanto você está abrindo mão de ganhar, ou seja, o quanto você está deixando de fazer render o seu dinheiro por estar posicionado numa aplicação que rende menos do que uma aplicação alternativa. Quando você aplica o seu dinheiro num título ou num fundo de liquidez diária, que é o caso da reserva de emergência, você está abrindo mão de retorno, porque como o risco é baixo, a taxa de retorno, o que o fundo ou o título te paga em juros, também deve ser muito baixo. Retorno é sempre proporcional a risco. Então, o custo de oportunidade, por exemplo, seria: eu escolho deixar o meu dinheiro alocado num título público que me paga 4,25% ao ano, que é o que a gente chama de taxa livre de risco, ou a taxa Selic. Taxa livre de risco porque o risco que você assume nesse caso é o risco do governo, que é o menor risco possível na economia, quando você poderia estar aplicando, por exemplo, no mercado acionário, que pode te dar retornos aí da casa, sendo conservador, da casa dos 20% ao ano, por exemplo, mas a gente está falando de não existe limite para isso, né? Quando você coloca na reserva de emergência, obrigatoriamente, pelo menos conceitualmente falando, você está colocando em renda fixa. O retorno tem que ser muito menor do que a renda variável, porque o risco é infinitamente menor. E quais seriam os ativos que você alocaria esses valores referentes à sua reserva de emergência? Um clássico onde as pessoas ainda alocam, que é a poupança. A poupança é um investimento bastante seguro, ela tem a vantagem de ser isenta de tributação de imposto de renda, mas qual que é o grande problema da poupança? Desde 2012, por conta de uma mudança legislativa, né, ela te paga, nas condições atuais, com uma Selic abaixo de 8,5%, né, a gente está com a Selic agora em 4,25%, ela paga 70% da Selic, mais a taxa referencial. A taxa referencial é uma taxa definida pelo Banco Central, estipulada pelo órgão, e que, nesse momento, ela é zero. Então, basicamente, hoje, a poupança te paga 70% de 4,25% ao ano, o que é muito pouco. E é muito pouco porque ela é um investimento que não é corrigido pela inflação. Então, se a gente considerar uma inflação entre 3,5% e 4%, que é o que a gente está vivendo hoje, a poupança com uma Selic de 4,25, pagando 70% desse montante ao ano, pode ter um rendimento até negativo. Então, nesse ponto, a poupança não é uma boa opção mais. Não é uma boa opção porque você está perdendo dinheiro. Você está alocando dinheiro, mas o valor real do seu dinheiro no tempo está sendo consumido. Ele é negativo, pelo menos nas condições atuais da economia. Quais seriam as duas opções? A primeira opção
são títulos emitidos pelo governo. O título emitido pelo governo para a pessoa física é emitido pelo sistema do Tesouro Direto. Você pode comprar esse título pela internet, através da sua corretora. Isso hoje é feito de forma muito simples. Você abre a conta na corretora e tem acesso diretamente à compra desses títulos. E existem alguns subtipos, na verdade, de títulos do Tesouro. Basicamente, 3, com liquidez para a gente. O título para alocação e reserva de emergência é o título mais seguro existente hoje no sistema financeiro, que é o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é um título público pós-fixado. O que significa isso? Que, na verdade, ele rende diariamente o equivalente à taxa Selic, a taxa Selic meta, que é definida atualmente como 4,25% ao ano. Então, todo dia você tem uma rentabilidade pequenininha que, ao final do ano, vai equivaler a mais ou menos 4,25%. E ele é o título mais seguro porque é um título que rende todo dia de forma positiva. Você não tem variação do preço do título, de forma que não tem risco de você comprar o seu título hoje, daqui a uma semana, um mês, esse título estar valendo menos do que o quanto você pagou no momento da sua compra. Por isso ele é o título mais seguro, e como a gente está falando de uma reserva de emergência, que é um investimento quase livre de risco, ele é o título ideal para esse tipo de alocação financeira. Os outros dois títulos do Tesouro Direto, ou seja, os títulos do Tesouro Nacional, são títulos pré-fixados, são títulos que, por conta da estruturação de taxas dele, que eu não vou entrar em detalhes aqui, esses títulos variam, o preço deles varia ao longo dos dias, porque o preço é inversamente proporcional ao quanto o título rende. Você, na verdade, nesses títulos, você contrata uma taxa fixa de rentabilidade até o vencimento, uma taxa anual. Então, você sabe exatamente o quanto que esse título vai valer. No caso do título pré-fixado LTN, você sabe exatamente quanto ele vai valer no final. Entretanto, no meio do caminho, essas taxas elas são negociadas no mercado futuro, elas variam. E se a taxa varia, o valor do título varia de forma inversamente proporcional. O título Tesouro IPCA é um outro tipo de título do Tesouro que protege contra a inflação. Ele é um bom título justamente por conta dessa propriedade. Ainda mais num país como o Brasil, que já viveu uma série de choques e crises inflacionárias e períodos de hiperinflação. Entretanto, para esse objetivo de reserva de emergência com liquidez diária, é um título que também sofre variação e pode valer menos do que o quanto você pagou durante a existência dele. Apesar de você saber que ao final do período ele vai te pagar uma taxa pré-fixada, contratada no dia da compra, mais a variação da inflação do período, que é, via de regra, sempre positiva. Então, esses dois títulos, o pré-fixado LTN e o título Tesouro IPCA, eles estão fora dessa lista de títulos que devem ser utilizados como reserva de emergência. Na verdade, eles não devem ser utilizados de forma alguma. Eles seriam proscritos para serem utilizados como reserva de emergência. O único título que pode ser utilizado para esse objetivo é o título pós-fixado, o título Tesouro Selic. Você pode comprar diretamente, tá, na corretora, pelo programa do Tesouro Direto, né, do Tesouro Nacional, ou então, o que é o ideal atualmente, é você investir nesses títulos via fundos de investimento. Na verdade, você tem fundos de investimento de renda fixa, cujo mandato obriga esses fundos a investirem mais de 95% dos seus recursos justamente em títulos Tesouro Selic pós-fixados do governo. Seria basicamente a mesma coisa do que você comprar na pessoa física o título Tesouro Selic. E quais que seriam as diferenças e por que isso seria mais vantajoso? Hoje, para você comprar um título Tesouro Selic, você precisa pagar uma taxa de custódia. Essa taxa de custódia é referente ao próprio Tesouro Nacional, a própria Selic, que é o
Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Além disso, você tem uma incidência decrescente de imposto de renda ao longo do tempo. Então, você paga uma taxa para adquirir, para manter e depois para vender esses títulos. No caso dos fundos de investimento, eles não têm essa taxa de custódia, mas eles têm um imposto obrigatório para fundos de investimento de renda fixa, que é o chamado come-cotas, que é um imposto que incide na fonte e essa alíquota é retirada nos meses de maio e novembro. Você tem incidência desse imposto e você tem incidência de imposto de renda também proporcional ao tempo que você se manteve aplicado. O que importa disso tudo é que no balanço de todas essas taxas, hoje em dia, vale mais a pena até um prazo em torno de 6 a 7 anos você manter a sua reserva de emergência num fundo de investimento que compra títulos do Tesouro, ao invés de escolher comprá-los por conta própria. Isso porque muitos desses fundos zeraram as suas taxas de administração. Então, hoje, você tem em torno de 5 fundos, né, nas plataformas de investimento que possuem taxas zeradas. Então, isso diminui os encargos, né, e se torna mais vantajoso, né, quando você compara o tempo que você ficaria investido no fundo com o tempo que você ficaria comprado no título, como pessoa física mesmo. É mais vantajoso você investir nesses fundos. E quais fundos que são esses que a gente tem hoje em dia? Basicamente, são 4 fundos, né? A gente tem um fundo do BTG Pactual, o fundo BTG Pactual Digital Tesouro Selic Renda Fixa Simples. É um fundo que não cobra taxa de administração, tem uma movimentação mínima de R$ 100, então você pode começar a aplicar no fundo com um mínimo de R$ 100 e ele está disponível na plataforma do BTG. Além desses outros fundos, você tem um fundo da Orama, tá? Que é outra corretora, Orama DI FI Renda Fixa Simples, e você tem o fundo do PI. O PI é outra plataforma também, que foi criada pelo Santander. Esse fundo é o PI Selic FI Renda Fixa Simples. Tá? Todos esses fundos são taxas de administração zero, todos são equivalentes em termos de rentabilidade e podem ser usados como reserva de emergência tranquilamente. E por último, você tem na Rico Corretora, tá? Que é uma corretora ligada a XP Investimentos, o Trend DI Simples FI Renda Fixa, que também não cobra taxa de administração e tem a mesma rentabilidade porque investe somente em títulos públicos. Então, a ideia de você ter os investimentos nesse fundo é realmente porque todos esses fundos eles te oferecem liquidez diária. Então, se você pede o saque no mesmo dia, esse dinheiro está disponível na sua conta. Em geral, cada corretora tem um horário até o qual você pode requisitar esse resgate. Então, a liquidez é D0 ou D mais 1, né? O que significa que no mesmo dia ou no dia seguinte esse dinheiro está disponível para ser utilizado. Ele tem a menor tributação e taxa existente no mercado, mais barato até do que os títulos públicos de renda fixa, e eles todos replicam o título Tesouro Selic, porque 95, em geral, 95 a 100% do dinheiro desses fundos obrigatoriamente está comprado em títulos do Tesouro direto, do Tesouro Selic pós-fixado. Então, seria a melhor opção, sem dúvida, atualmente, para você fazer a sua reserva de emergência. Por que utilizar, então, o Tesouro Selic, você comprar ele na pessoa física? Por que algumas pessoas ainda fazem isso? Porque, na verdade, os títulos públicos eles podem ser utilizados para outras funções, principalmente quando você opera no mercado acionário também. Eles podem ser alocados como margem de garantia, por exemplo. É um dinheiro que você tem que disponibilizar para a corretora para fazer algumas operações mais arriscadas. E uma das formas de você disponibilizar é alocando os seus títulos públicos, né, o seu Tesouro Selic. E a maioria das vezes você não pode fazer isso com fundos de investimento. Você até pode,
mas isso depende de corretora para corretora, né? Você muitas vezes não pode disponibilizar suas cotas ou somente cotas de tipos de fundo específicos pré-definidos por elas. Então, nessas situações, muitas vezes os investidores preferem ter o Tesouro Selic, comprar diretamente o Tesouro Selic, porque justamente por ele ser o título com taxa livre de risco, né, um título menos arriscado do mercado inteiro, eles são aceitos pelas corretoras, especificamente nessas operações. E muito cuidado, porque esses 4 fundos que eu citei são obrigatoriamente os fundos que você deve utilizar como reserva de emergência. Muitos outros fundos, apesar de dizer no nome que são fundos DI ou referenciados DI, eles investem em títulos por conta do estatuto do fundo, né, do regulamento, eles podem investir em títulos que não são somente especificamente os títulos públicos. Na verdade, você está incorrendo em riscos ocultos, por isso não se prestaria bem a esse tipo de aplicação de reserva de emergência. Esses são os 4 existentes hoje. Muita gente tem conta na XP Investimentos. Até o presente momento, um fundo taxa zero na XP, até onde eu sei, não existe. Os fundos que existem são da Orama, do BTG Pactual, da PI e da Rico Corretora, que é uma afiliada da XP, mas é uma plataforma, é outra plataforma, enfim, que inclusive é a minha corretora. Então é basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje.